Fala pessoal, tudo bem? A gente hoje vai começar o capítulo 2 trabalhando aí a ideia dos modelos atômicos, que é a ideia de um histórico dos modelos que vem aí desde antes de Cristo até o modelo atual que a gente tem hoje, tá? Então, a gente vai pegar aí um breve histórico passando por todos esses personagens interessantes aí e chegando no modelo atômico mais atual, para que a gente consiga, enfim, entrar no universo microscópico da química. Até agora, a gente tem visto o universo macroscópico. Vamos observar, então, como é que trabalha o universo micro. Então, a gente percebe, num primeiro momento, uma divisão interessante entre dois grandes grupos aí de modelos, tá? Então, a gente tem o grupo da galera que só pensava, né? Da galera que pensava, né? Que eram os filósofos. Então a gente tem o chamado atomismo filosófico, que se caracteriza por ser um atomismo aonde a ideia do átomo ela é uma ideia. Ela não é provada e nem definida por um experimento científico. Então por isso é chamado de atomismo filosófico. Ele contrapõe aí o chamado atomismo científico, que é aquele que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, trabalhando aí com os cientistas de Dalton até Summerfield, tá? Então, três coisas aí são muito importantes para a gente conseguir matar a ideia de modelos atômicos, para matar a questão aí de prova, né? Então, as ideias são as seguintes. Primeiro, são três. A gente precisa saber o nome do cientista, o que ele falou sobre o átomo e o que mudou do modelo dele para o modelo posterior. Então é importante fazer essa relação entre os modelos, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre Dalton. O Dalton, com o seu modelo, ele trouxe pra gente a ideia de que o átomo ele era uma esfera que era maciça, tá? Ou seja, não tinha espaços vazios entre ela, indivisível, não conseguia dividir, era uma coisa única, indestrutível, não tinha como quebrar esse átomo, e eletricamente neutra, ou seja, não tinha carga para Dalton. Bom, a ideia central aí desse modelo, aliás, o modelo visualmente central promovido por ele, é o que a gente chama de, carinhosamente, de modelo da bola de bilhar. Porque se você pensa na bola de bilhar, você meio que tem as características que ele descreveu aí, tá? E aí, pô, mas tem que saber esse negócio de bola de bilhar? Cara, é só um artifício para você conseguir lembrar dos postulados. Mas eu já vi cair em prova, tá? Esses apelidinhos que a gente vai dar aqui para cada um dos modelos, já vi aparecer em prova, então é interessante você saber qual se refere a quem, fechou? Então vamos seguir aqui. Falando agora do modelo de Thomson. Então, Thomson ele vem logo após Dalton, então é importante e interessante a gente saber o que mudou de um modelo para o outro, tá? Então, bora lá, ó. Quando eu falo de modelo de Thomson e ele apresenta pra gente deixa eu sair da frente. Ele apresenta pra gente esse experimento de raios de tubos catódicos. Repara que a partir desse momento, o que está acontecendo aqui? Opa! Positivo, negativo. Então, se para Dalton não tinha carga, para Thomson agora passa a ter carga, tá? Então, para ele, o átomo ele é uma coisa aí que tem uma massa positiva, que tem várias partículas negativas colocadas nele, e essas partículas negativas agora têm um nome, e são chamadas de elétrons, tá? E a gente tem ainda a ausência de espaços vazios, e surge aí a natureza elétrica da matéria. Então a ideia, deixa eu agora sair de novo, a ideia do modelo é o chamado aí carinhosamente de pudim de passas, tá? Então, a gente tem aí para Thomson, a diferença, né, de Thomson para Dalton é que agora eu tenho carga, tá bom? E a carga ela é dividida em positiva e negativa, sendo que a negativa recebe o nome de elétron. Vamos falar agora de Rutherford, que é o cara que trouxe esse experimento maneiríssimo, que vai comprovar as seguintes coisas pra gente, ó. Para Rutherford, o átomo ele tem agora um núcleo positivo, então ele agora se separa, né? Anteriormente não havia separação, agora tem um núcleo positivo e uma eletrosfera que tem elétrons de cargas negativas.
grandes espaços vazios e ele se assemelha aqui ao sistema solar. Então, repara que a grande diferença de Rutherford para os outros é, pô, agora eu tenho espaços vazios, tem um núcleo pequenininho lá na ponta, lá no meio, e ao redor dele eu tenho cargas negativas, tá? Vamos falar agora de Bohr. E Bohr ele traz para a gente a continuação do modelo de Rutherford, só que agora, ao invés de eu ter núcleo apenas positivo, eu tenho um núcleo que vai ser positivo, composto aí de um negócio chamado prótons e de nêutrons, que são neutros. Uma eletrosfera, continua tendo eletrosfera com elétrons, só que agora essa eletrosfera é dividida em camadas, tá? Então a gente vai ter isso. Repara que a diferença está no núcleo e as camadas continuam aqui. Então, essas camadas, elas podem ser representadas dessa forma, tá bom? Onde eu tenho da primeira até a sétima. E o crescimento de energia delas se dá do centro para fora. Ou seja, quanto mais externa for essa camada, quanto mais para fora ela estiver, mais energia ela tem, maior é o seu processo energético, tá bom? Então, para fechar essa parte... Opa, deu uma travada aqui, foi mal. Então, a gente tem aqui o chamado efeito fotoelétrico para o modelo de Bohr, tá? O que é o efeito fotoelétrico? Ele decorre da ideia de que eu dou energia para um átomo, essa energia, ela energiza um elétron, energizado ele salta para uma camada mais externa, e após essa energia, eu parar de fornecer essa energia, ele retorna para a camada de origem, liberando a energia que ele havia carregado em forma de luz. Então, essa ideia de você dar energia e ele liberar em forma de luz é o que a gente vai chamar de efeito fotoelétrico, tá? E aí, para fechar os modelos, a gente tem Summerfield. E a principal diferença agora dele, do modelo de Bohr para ele, é que Summerfield tem uma divisão aí em subcamadas. Então, repara que ele tem núcleo com prótons e nêutrons, como havia no Bohr. Ele tem uma eletrosfera com elétrons negativos e ela está dividida em camadas, tá? Só que também está dividida em subcamadas. Então, a gente tem aí os subníveis ou subcamadas, que são os S, P, D e F. Fechou? Então, pessoal, para você treinar e trazer as suas dúvidas semana que vem, façam aí as questões da página 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tragam as suas dúvidas na central de dúvidas, tá? A gente se vê na aula que vem. Um beijo e até lá!